Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, sabadão, vésperas aí de um jogo do Vasco contra o Red Bull no Campeonato Brasileiro. Vamos falar aí das prováveis mudanças que podem acontecer no time, hein? O Ramon pode fazer grandes alterações aí na equipe, vamos falar disso. Vamos falar também aí do Bruno César, que está muito próximo de dar adeus ao Vasco. Seus empresários já estão em Portugal para negociar aí uma possível saída do jogador. Bem, vamos falar aí da possível contratação do lateral direito Antônio Valência, que inclusive já tem ciência aí do interesse do Vasco, hein? Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, só clicar embaixo aí no inscreva-se. Muito fácil, só se inscrever aí, é de graça. Compartilha também com seus amigos vascaínos, traz mais vascaínos pro nosso canal pra gente chegar a 110 mil inscritos. Falta muito pouquinho. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Bom, meus amigos, o Vasco vai enfrentar amanhã às 11 horas da manhã o Red Bull pelo Campeonato Brasileiro. E a péssima atuação do Vasco aí nas 3 últimas partidas pode meio que forçar o Ramon Menezes a fazer alterações aí no esquema e também na equipe. O Ramon Menezes pode tirar alguns jogadores que vêm jogando muito mal com a camisa do Vasco, como é o Iago Pikachu, o Felipe Basso, e pode ter alterações aí na equipe. O Ramon Menezes pode colocar aí o Caio Tenório de titular no meio campo, o Felipe Basso pode também perder a vaga de titular, podendo aí entrar ou o Marco Júnior ou talvez o Carlinhos no seu lugar, compondo o meio campo um pouco mais leve, né, pessoal? Porque o Felipe Basso é pesadão, a gente vê ele nos jogos, ele parece que é um morto-vivo, não consegue dar combate nos jogadores adversários e fica meio que um buraco no meio campo, porque às vezes ele vai pra frente, não tem força para voltar, e é nítido que o jogador não tem muita capacidade de marcação mais, e já não tinha muito no passado quando ele era mais jovem, e agora o mais veterano não consegue também desempenhar esse papel. Eu acho que seria interessante sim o Ramon sacar ele do time, e o Pikachu está na péssima fase. Nenhum torcedor do Vasco eu acho que defende o Iago Pikachu, se tiver um ou outro, mas bem complicada a situação dele. Já passou da hora dele ir embora do Vasco, porque ele não tá jogando mais absolutamente nada, e já não é desde 2020, é desde 2019 que o Iago Pikachu está péssimo com a camisa do Vasco. E na minha opinião, se assim que acabar esse Campeonato Brasileiro, o Vasco dizer adeus ao Iago Pikachu, muito obrigado aí pelo serviço, e vai procurar outro time em outro lugar, porque não dá mais. E se o Vasco realmente contratar um lateral de qualidade, um lateral direito de qualidade, não vai precisar mais do Iago Pikachu aí para a sequência da temporada. Assim que acabar o campeonato lá em fevereiro, terminar aí a relação com o Iago Pikachu e ele dá adeus ao Vasco. E o Vinícius também é outro jogador que pode ganhar a vaga de titular nesse time do Vasco. Ele que estava afastado por lesão, voltou no segundo tempo aí da partida contra o Botafogo, não fez absolutamente nada e pode aí voltar ao time titular, né? Talvez o jogador não jogou muito bem porque estava afastado com um período fora, né? E vamos ver se ele vai conseguir melhorar o seu futebol, porque ele tá muito mal mesmo com a camisa do Vasco. A partida dele contra o Atlético Goianiense foi pífia e também contra o Botafogo ele não fez nada de diferente para ajudar a equipe aí a tentar pelo menos ganhar a partida para levar para pênalti. A provável escalação do Vasco, o jogo de amanhã pode ser Fernando Miguel, o Caio Tenório talvez, ou o Iago Pikachu, ainda tem essa dúvida, como a gente falou. Também aí o Miranda, o Ricardo Graça não se recuperou da lesão, está fora mais uma vez da partida. Leandro Castan, o Henrique mantido na lateral esquerda, e no meio campo o Andrei, e a dúvida, né, se vai manter o Felipe Basso, se vai entrar o Marco Júnior ou até mesmo o Carlinhos. E completando o meio campo, o argentino Martim Benítez, garantido, não vai ser poupado finalmente, né? Vão deixar o cara jogar, porque pelo amor de Deus, pouparam o cara contra o Coritiba e o Vasco perdeu o jogo, cara. Ataque aí o Vinícius ganhando a vaga do Ribamar, né? O Ribamar que foi titular na última partida contra o Botafogo, aquela escalação ridícula, colocando o cara de ponta direita, é brincadeira. Completando o ataque, Thales Magno e o argentino German Cano. Essa será a provável escalação do Vasco para o jogo de amanhã, e provavelmente o Ramon deve sim fazer alterações, porque não pode continuar da maneira que tá, precisa dar uma chacoalhada nesse time e mostrar que quem tá no banco também tem oportunidades para mostrar serviço e entrar com raça, com vontade aí de vestir a camisa do Vasco. Não tem nada a reclamar, salário tá em dia, tudo tá em dia, os caras têm que jogar, mano, não pode jogar da maneira que foi contra o Botafogo. A eliminação custou muita grana pro Vasco e o sonho do torcedor de ser bicampeão aí da Copa do Brasil. E a gente torce para ver uma nova postura amanhã no jogo contra o Red Bull, que o Vasco não cometa os mesmos erros, fica apático, a bola tá lá no ataque, volta a bola no Fernando Miguel
Isso aí é meio que falta de vontade de vencer a partida, né? A bola no ataque, os caras conseguem voltar no Fernando Miguel toda hora. Posse de bola não ganha jogo, o que ganha jogo é bola na rede, cara. Você pode ficar com 1% de posse de bola, se seu centroavante joga a bola pro fundo do gol e o adversário não faz gol, você venceu, cara. Não tem por que ficar com posse de bola, tem que matar a partida. O Vasco tem um matador dentro de campo, tem que conseguir jogar somente pro Cano fazer os gols aí da vitória do Vasco nos jogos. É isso que a gente quer pra ver amanhã. A gente tem sempre que lembrar que o elenco do Vasco é limitado, não tem como ficar com posse de bola, cara. Jogador ruim não consegue ficar muito tempo com a bola. O Vasco tem que conseguir fazer jogadas para matar a partida e criar oportunidades aí de gol. Posse de bola não resolve nada. Uma hora ou outra o zagueiro entrega, o lateral entrega, o goleiro entrega. Não vai conseguir aí ficar muito tempo com a posse de bola, já que não tem tanta qualidade assim. E eu acho totalmente errado essa maneira de jogar do Vasco, né? De a bola estar no ataque e voltar lá no goleiro, lá no Fernando Miguel. Bom, pessoal, Bruno César pode estar aí um passo de deixar o Vasco. De acordo aí com várias informações, a informação inicial teria sido dada aí pelo jornalista Fábio Azevedo, que noticiou que os seus empresários estão em Portugal para negociar aí uma ida do Bruno César para o futebol europeu, jogador que jogou por muitos anos lá em Portugal e tem um clube parece que está interessado no jogador. Não foi revelado qual é esse clube, mas o Vasco parece que não vai se opor, vai deixar o Bruno César sair tranquilamente do clube caso ele aceite a proposta do futebol português. E seria ótimo para nós torcedores, né, pessoal? O torcedor vascaíno não vê esperanças no Bruno César. O jogador ficou afastado no início do ano, voltou, teve uma nova oportunidade, parecia que ia dar a volta por cima. E quando era titular no jogo contra o Coritiba, ficou bem nítido que ele está totalmente fora do nível dos outros jogadores do Vasco, cara. Não tem condições de ver o Bruno César sendo jogador do Vasco. Ele já passou da hora de deixar o nosso clube. Quando foi afastado, o Vasco tentou negociar ele com o outro time, chegou até ter uma sondagem do Fortaleza, o Fortaleza desistiu e o jogador seguiu na colina, né? E o Vasco, para piorar, renovou o contrato dele até 2021 ou 2022, se eu não me engano, e o jogador tem vínculo com o Vasco até esse período. Mas os seus salários foram reduzidos, né? Agora, talvez, e com esse interesse do futebol português, o Vasco vê uma possibilidade de aliviar um pouco mais a folha com um salário um pouco mais alto, né? Que é o do Bruno César, que gira na casa de R$200 mil por mês. Um jogador que é reserva, não ajuda tanto assim a equipe, o jogador praticamente não faz absolutamente nada com a camisa do Vasco. É válido sim o Vasco liberar ele tranquilamente. E se o Bruno César sair, eu acho válido o Vasco dar mais uma oportunidade a um garoto da base, subir aí mais um meia da base, o Caio Lopes, tem o Laranjeira, que é o camisa 10 da equipe, e entre outros jogadores que estão muito bem na base do Vasco. Com certeza o Vasco tem bons talentos lá na base e pode subir aí bons jogadores. A gente espera que o negócio seja fechado, porque com certeza deve ser sim uma coisa bem séria, já que seus empresários já estão lá em Portugal e deve estar bem avançadas as negociações pro Bruno César deixar o Vasco. Deixe aí nos comentários se você é a favor da saída do Bruno César. Eu acho que a maioria esmagadora é sim a favor da saída desse jogador. Bom, e para fechar, vamos falar de reforço. O Vasco está atrás aí de jogadores para reforçar a equipe aí pro restante da temporada, né? O Vasco que precisa de contratar jogadores. O Alexandre Campelo confirmou que quer sim trazer pelo menos 2 reforços para o Vasco. O Alexandre Campelo confirmou que o Vasco tem uma sobra aí para poder trazer reforço e o nome da vez é o do Antônio Valência. De acordo aí com o canal Atenção Vascaínos, o jogador já tem ciência aí que o Vasco tem interesse na sua contratação. É aquele mesmo que jogou no Manchester United, estava na LDU de Quito e atualmente está sem clube. Jogador de 35 anos, jogou por muitos e muitos anos no Manchester United, era capitão do Manchester, jogou Copa do Mundo, 2 Copas do Mundo, capitão do Equador, com certeza seria um baita reforço, apesar dele estar parado um tempinho, mas jogador, cara, que jogou muito tempo na Europa, ele é diferenciado, eu sempre tô falando aqui, a gente viu o Guarim quando veio pro Vasco também estava parado um tempinho, e quando veio destruiu, né, fazia gol todo jogo, e mesmo fora de forma, era nítido que ele estava fora de forma, ele era o melhor jogador do Vasco, e o Antônio Valência é um jogador muito forte, que tem um bom porte físico, joga de lateral direito, joga no meio campo e joga também no ataque pela direita, na minha opinião seria um baita reforço, um jogador muito polivalente e com certeza eu sou totalmente a favor dessa contratação e esperamos aí para que tenha um desfecho positivo. De acordo aí com o canal Atenção Vascaínos, essa semana pode ter uma boa evolução aí nessa contratação e o jogador pode, quem sabe, fechar com o Vasco
e ser reforço do nosso clube. Vamos aguardar, ver se o Vasco realmente vai contratar aí o Antônio Valencia e também mais jogadores, né? Precisa reforçar mais um ou outro setor, principalmente no ataque, né? Porque é necessário ter mais pontas. Eu sempre tô falando disso aqui, eu tenho certeza que o torcedor vascaíno também pensa assim, e mais pelo menos um meio campo, né, cara? Um meia organizador, porque quando o Martim Benítez não puder jogar, o Vasco tem mais um meia de qualidade no elenco, já que parece que o Bruno César vai sair, vai ser necessário subir um ou outro jogador da base e também contratar mais um meio campo. Deixa aí nos comentários se você é a favor aí dessa possível contratação do Antônio Valencia. Na minha opinião, como eu já disse, baita jogador e seria um ótimo reforço sim pro Vasco, chegaria para ser titular, hein? Ser titular fácil dessa equipe. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa aí nos comentários qual alteração você faria aí no time do Vasco, a saída do Bruno César, que está a um passo de acontecer, e também a possível chegada do Antônio Valencia, seria um baita reforço, na minha opinião. É isso aí, pessoal. Forte abraço, saudações vascaínas a todos, e não esqueça de deixar o like e se inscrever aí no nosso canal. É isso aí, Vascão!